mundo adora esse desenho que nos provoca muitas risadas e situações hilárias, mas até o incrível mundo de Gumball consegue nos emocionar de vez em quando. Você sabia que o programa tem alguns episódios tão emocionantes que até um adulto ficaria cheio de lágrimas nos olhos? O herói. E vamos começar falando de um dos episódios mais pesados de todos. O episódio começa com Gumball e Darwin percebendo que a figura heróica da casa não é seu pai. Eles estão conversando com os amiguinhos da escola sobre seus pais e sobre onde cada um é bom. Então eles vão falando como Ricardo não tem nenhuma habilidade especial igual aos outros pais e não sabe fazer nada direito. O pai é visto apenas como um peso, preguiçoso, desajeitado e infantil. O pior é que o próprio Ricardo escuta essas coisas escondido atrás do carro. Os meninos chegam em casa e são confrontados pela mãe e pela irmã que estão muito zangadas com eles. Elas contam que Ricardo ouviu tudo e desde então está trancado no galpão. Elas pedem para que os dois se desculpem, mas elas se recusam e vivem as maiores dificuldades por isso. Eles são privados das coisas que têm em casa e vão para a escola com fome e fedendo. A vida fica tão difícil para eles que os dois vão pedir desculpas, mas ao verem o Ricardo sozinho na cabana fazendo mais uma bobeira, o Gumball vai embora. Porém, o Darwin fica mais e vê o pai olhando com tristeza para uma foto antiga dele segurando o Gumball bebê. O momento de fazer chorar nesse episódio é justamente porque quando Ricardo começa a cantar sobre como ele era o herói daqueles dois quando eram bem pequenininhos. Eu me lembro do tempo em que vocês eram pequenininhos. Eu era o herói. Ao ouvir aquela canção que veio do coração, Darwin começa a chorar entendendo como chateou o pai, mas ao invés de pedir desculpas, ele faz um plano mirabolante para ajudar o pai a ser um herói novamente. Claro que o Ricardo faz besteira mais uma vez. Ele faz de tudo para salvar os garotos, mas apenas arruma mais confusão ainda. Porém, os meninos ficam desesperados quando parece que Ricardo sofreu um grande acidente, mas ele retorna e salva as crianças. Por ele ter feito tudo para salvar seus filhos, os dois entendem que é isso que importa, a família ficar junta mais uma vez. Aposto que você também ficou mega emocionado com esse episódio. E é por isso que você vai adorar conhecer os 6 episódios mais emocionantes de O Incrível Mundo de Gumball. Então, prepare seu lanche e se acomode no sofá. Está começando mais um vídeo no canal. A origem. Esse próximo episódio emocionante do qual vamos falar revela a origem de Darwin e seu vínculo com Gumball. No início do episódio, vemos que Gumball era uma criança solitária até ganhar um peixinho dourado de estimação, o Darwin. Também vemos algo muito triste que é a morte de um ou alguns peixinhos dourados que viveram, não por muito tempo, antes do Darwin chegar à casa dos Watersos. O carinho entre os dois cresce, mas, por acidente, Darwin é jogado no vaso sanitário. Esse momento marca o início de uma jornada incrível, mas ao mesmo tempo triste do irmão do Gumball. Ao longo do episódio, Darwin passa por uma evolução surpreendente, desenvolvendo pernas e saindo em busca do amigo. Quando finalmente encontra Gumball, Darwin percebe que ele está comprando um outro peixinho para colocar em seu lugar. Nesse instante, Darwin desiste da busca. O ponto mais doloroso da história é que Darwin, exausto depois de ter passado por tantos perigos, encara Gumball com os olhos cheios de expectativa e os dois irmãos se abraçam. O reencontro sela um laço inquebrável, mas o caminho até lá é marcado pela solidão e a dor da exclusão, tornando este um dos episódios mais emocionantes da série. Se você também adora os episódios assustadores de Gumball, comenta aqui embaixo o #triste. O coração. No episódio Coração, a história fica bastante emocionante, mas ainda assim é cheio de piadas que fazem todo mundo rir de montão. O foco é sobre o Sr. Robinson, um personagem conhecido por sua antipatia e constante mau humor, especialmente em relação às crianças. Gumball e Darwin, seus vizinhos, que sempre tentam conquistar sua amizade, são surpreendidos ao descobrirem que ele jamais teve qualquer apreço por eles. Na verdade, o Sr. Robinson sempre tenta se livrar daqueles dois. Ainda assim, os dois são doidos pelo vizinho e não entendem as provocações. Porém, quando os dois irmãos entendem pra valer que o doce velhinho rabugento não gosta deles, essa revelação abala profundamente os dois, que passam a ignorá-lo completamente. Ambos de coração partido. Esse é apenas um dos pontos tristes do episódio. Inicialmente, o Sr. Robinson diz que nem liga para o afastamento. No entanto, conforme os dias passam, ele começa a perceber que havia se acostumado com a presença constante de Gumball e Darwin e fica lembrando dos bons momentos desde que eles chegaram na casa ao lado, mesmo que ele gostasse muito de pregar peças nos meninos. A ausência do barulho e das visitas dos pequenos garotos começa a pesar. Ele percebe que havia criado um laço com os garotos, algo que seu orgulho não permite reconhecer até então. Isso que faz o velhinho tentar se reconectar com eles, primeiro de forma desastrada, pois ele fez um montão de coisas que o levarão para a cadeia tentando ser amigo das crianças, e depois de maneira mais sincera. O ponto mais triste do episódio acontece quando o Sr. Robinson, incapaz de se expressar, trava diante da própria tentativa de pedir desculpas. É apenas através da aceitação e do amor sincero de Gumball e Darwin que ele consegue finalmente se abrir. Eles tiveram que derramar todo o amor deles literalmente no coração murcho do Sr. Robinson, que saltou para fora de seu peito. Sem dúvidas foi um episódio meio triste, mas com um final feliz.
As escolhas. O episódio As Escolhas começa mostrando Nicole em meio ao caos de sua casa, fazendo o tempo parar enquanto Nicole para e fica questionando as escolhas que a levaram até ali. Ela se lembra do dia em que conheceu Ricardo e começa a imaginar como teria sido sua vida se tivesse feito outras escolhas. Nicole imagina o que teria acontecido se tivesse seguido outros caminhos, mas ela não gostou do que imaginou. Faltava bagunça, o carinho e as confusões que ela amava em sua família. Ela lembra de como foi quando encontrou Ricardo pela primeira vez, enquanto ele estava preso em um tronco. Ele a questiona sobre por que ela ter que fazer todas essas coisas para gostarem dela, e ele fala que ele mesmo já gosta dela. No fim, ao lembrar dos momentos mais importantes da vida, com Ricardo como os dois passando tempo juntos quando crianças, os dois olhando as nuvens, o Ricardo adolescente enfrentando os pais da Nicole, ambos crescendo e indo morar juntos, o momento em que descobrem sobre a gravidez e o casamento. Todas essas cenas são de fazer até um homem adulto chorar. Mas a parte mais triste é quando vemos que os pais de Nicole não foram ao seu casamento. Ainda assim, vemos as cenas de quando Nicole e Ricardo compraram sua casa e criaram seus filhos com muito amor. Nicole percebe que, apesar de tudo, fez a escolha certa. Sua vida pode ser caótica e exaustiva, mas é cheia de amor genuíno. Se a Nicole assistisse aos nossos vídeos, ficaria entretida demais para sentir estressada com a vida corrida que tinha quando criança. Mas e você? Que tal clicar no botão de inscrição para sempre receber nossos vídeos sobre suas animações favoritas? O Pai. No episódio O Pai, a história se inicia em uma noite na casa dos Wattersos, quando um homem chamado Frank chega à residência envolto em mistério. Em vez de uma simples visita, somos apresentados a um ritual familiar. Ricardo atende a porta usando uma máscara que imita seu próprio focinho. Enquanto isso, o restante da família realiza rituais e danças ensaiadas contando a história do abandono. Frank leva tudo para o lado pessoal e se sente humilhado por isso, mas a verdade é que a família apenas tentou fazer algo para Frank se sentir mais acolhido. À medida que o episódio avança, descobrimos que Frank, de fato, abandonou a esposa e o filho anos antes. Em um momento comovente, ele admite que sua presença desperta lembranças dolorosas e pede perdão pela maneira como deixou Ricardo sozinho. A reação de Ricardo é um profundo sentimento de rejeição, revelando como a ausência prolongada de um pai pode marcar alguém. No dia seguinte, o episódio focaliza o vazio deixado pela partida de Frank. O marido de Nicole, incapaz de lidar com a mistura de raiva e saudade, recusa qualquer conforto oferecido por Gumball, Darwin e Anais. Eles tentam distraí-lo com doces e músicas, mas nada anima o coelhão. O ponto mais triste ocorre quando Ricardo decide confrontar o pai em uma última conversa. Frank reconhece que admirava o filho mais do que imaginava e pede perdão de forma sincera. Pai e filho escolhem, então, recomeçar sua relação. A Concha. O episódio A Concha começa nos bastidores do teatro da escola, onde Gumball e Penny estão se preparando para a última parte da peça A Bela e a Fera. No palco, os dois estão vivendo um momento romântico. Penny, que está fazendo o papel da fera, tenta beijar Gumball, mas Gumball é tão atrapalhado que, sem querer, dá uma cabeçada nela em vez de um beijo. Depois da peça, no camarim, a concha de Penny começa a rachar. Ela explica que aquela concha não é só uma fantasia, é algo que ela usa para se esconder. Penny tem medo que seu pai, o Sr. Fitzgerald, não goste de sua aparência verdadeira. Com medo de ser rejeitada, Penny foge. Gumball percebe que ela está escondendo algo muito importante e decide conversar com o pai dela. Depois, Gumball encontra Penny no quarto dela. Ele fala que não tem problema mostrar quem ela é de verdade. Penny então decide sair da concha sozinha. Ela se transforma em uma criatura com asas, brilhante e com aparência que muda conforme seus sentimentos. Mas Penny ainda tem medo. Ela acha que Gumball não vai mais gostar dela. Então ela foge de novo. Mesmo assim, Gumball corre atrás dela pelas ruas da cidade, sem ligar para o que os outros vão pensar. Ele diz que gosta dela do jeitinho que ela é. No final, Gumball beija Penny. Isso mostra que ele a aceita completamente e Penny fica tão feliz que passa a se aceitar e não temer sua forma real. Esse episódio é muito bonito, porque fala sobre como às vezes a gente tem medo de mostrar quem realmente é. Penny se sente insegura, como muitas pessoas também se sentem. Mas com amor e amizade, tudo pode melhorar. E esses foram os 10 episódios mais emocionantes que já apareceram no incrível mundo de Gumball. Nós deixamos alguns vídeos bem maneiros na sua tela, então é só clicar em um deles para continuar se divertindo. Valeu e até a próxima!